Deus por isso. E você, qual é o seu testemunho? Deus ouviu a sua oração, seu clamor? Você é poder nas mãos de Deus para agir contra o mal? As aflições da terra, eu citei as aflições da Dutra, as aflições da família, das empresas. No versículo 20 eu leio assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria. Deus foca o servo dele e foca o mundo. A minha dor, a sua dor, a minha aflição, a sua aflição pode ser instrumento de Deus para que haja alegria no mundo que você está vivendo, na empresa que estava falindo, na sociedade que estava doente. Quando Ele me manda orar e jejuar, Ele diz que pode ter uma casta de demônios operando, matando, roubando e destruindo, e que só através da oração e do jejum, aquela sociedade, aquela pessoa, aquela situação vai ser aliviada. Então, você chora, você se entristece, você luta para que outro seja livre. A riqueza desse texto me ajuda a caminhar na fé, a ministrar na presença de Deus e fazer a obra dele. A aflição do mundo. Essas coisas vos tenho dito, diz o versículo 33, para que tenhais paz em mim. Ei, você tem tristeza ou tem paz? Tem aflição ou tem paz? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No contexto de aflição, precisa aparecer o contexto de paz no Senhor. A aflição das suas células no jejum recebe o respaldo de poder no Senhor, que até as fontes do inferno tem que bater em retirada. É por isso que ele diz: ofereça resistência, não amoleça. Não esfrie a sua fé, os seus ânimos, tem de bom ânimo. Ele quer que esse servo, que essa serva experimente o resultado do peso da aflição, da luta, do caminho da vitória e da paz que ele dá. Ele quer que não apenas experimentemos a aflição. Se nós estamos vivendo num mundo, num ambiente social aflito, quantos graus estava na rua que você andou hoje? De temperatura. O que a temperatura que você andou hoje traz de benefício à sua saúde física?
quer que eu entenda que não são essas dificuldades, esse ambiente que vai me esmorecer, que vai te esmorecer. Porque esse ambiente não traz paz, não traz bem-estar, porque está aflito, vai trazer aflição. Então você precisa pegar esta aflição e se afligir com esse peso. Quando você pega da sociedade todo esse peso, essa dor, essa doença, esse mal, e você assume liderança, ele diz que aí eu e você achamos nele o Senhor a paz, a força, a tranquilidade em saber que estamos na obediência e não na hostilidade do mundo que nós estamos, porque estamos ali pregando a salvação, o alívio, a solução, a libertação, a cura, a alegria, em vez do choro. Quando Jesus chorou, ele chorou por uma cidade inteira, por uma geração inteira. E por aquela mesma cidade que ele chorou, ele disse: perdoa-lhes. Ele tinha agora força para acionar um remédio. Ele quer que a igreja, que você saiba que quando você sai enfrentando todas as dificuldades, numa outra linguagem o salmista diz: andando e chorando, voltará com alegria, trazendo os resultados. Resultados bons precisam serem operados onde eu e você estamos. Quando Paulo foca na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele mostra que esses males não podem ser obstáculos para o povo de Deus, para os cristãos. Ele vai ultrapassar. De outra feita, alguém entendeu essa linguagem e disse assim: nós saltaremos muralhas. O poder de Deus vem acionando a nossa vida, levando-nos para andar, para avançar. E na linguagem de Paulo, de vitória em vitória. Os fracassos ficam para trás. As derrotas já foram derrotadas por ele, que diz: em mim tereis paz. É esta garantia que o Espírito Santo, que habita em nós, não nos deixa nas malhas do mal e nos faz avançar. Quando Paulo escreve aos Coríntios, também ele vai trazer essa noção de entender que pode até vir a aflição. Mas na segunda carta dele aos Coríntios, ele vai nos mostrar que esta aflição pode ser por permissão de Deus para o nosso benefício, para nos ajudar. Deus permite que você passe por essa dificuldade, porque Ele quer mostrar para você mesmo a força que Ele já colocou em você. Não é mais ou menos isso que você viu Deus dizer para Paulo? Que estava chorando: Deus, é demais,
tira esse espinho da minha carne, está doendo muito. Ei, Paulo, cai na real. Você tem a minha graça. E a minha graça te faz ultrapassar a dor deste espinho, não é assim? E Paulo disse, é assim mesmo. E nunca mais você vai ver Paulo reclamar do espinho na carne. A sua pressão caiu com o calor. O nível de açúcar no sangue alterou com a alimentação que você teve ou que não teve. Pode ser aqui tem ou aqui não tem. Porque essas nuances vêm. Nós precisamos aprender alguma coisa que Deus quer que nós aprendamos. Quem sabe Ele quer nos manter no nível de humildade. Eu sou tal, eu faço e aconteço. Hoje no café da tarde aqui saiu o assunto de investimentos, de ofertas, de conhecimento do CPF, dos valores de conta bancária, de quanto poderia se investir depositando, porque Deus já me revelou que você... E agora eu estou por cima da carne seca, porque Deus já me mostrou que você tem dinheiro na conta. Não dá se não quiser, então faz favor. As aflições vêm no dia a dia, e uma das razões é para nos manter um pouco mais humildes, um pouco mais humildes. Um dia, pregando lá em Niterói para um grupo de médicos, eu aprendi que eu não deveria ser tão pedante. Afinal de contas, eu estava pregando para um grupo selecionado da sociedade. Eu ia ao Zé Maria, para início de conversa, eu não usava a Bíblia, eu usava minha Bíblia em grego. Eu lia, pregava em grego, e dali eu já ia. As citações de Plutarco, Ovídio, esse negócio saía assim. Mas no final, Bianca, eu descobri que eu fui muito mais pedante do que servo de Jesus Cristo. Tinha 200 médicos e só 3 decisões. A aflição vem para te manter, meu irmão, um pouco mais humilde, aprendendo com aquele que era dono dos céus e da terra, criador de todas as coisas.
e veio me ensinar a tirar poeira do pé de quem precisava andar com o pé um pouco mais limpo. E eu que tinha que tirar a poeira. O poder da oração vai mostrar o nível de humildade que eu tenho diante daquele que é o Senhor, para que tenhais paz em mim, diz o Senhor. Ei, Wilson, você ainda está na terra. Ei, Paulo, você ainda está na terra. Ei, minha irmã, meu irmão, você ainda está na terra. Você ainda não tem um corpo glorioso. É possível sentir alguns embates próprios de quem ainda está na terra. Quando você lê o livro de Gálatas, no capítulo 4, há uma citação de Paulo com relação aos irmãos da igreja. E ele tinha um conhecimento daqueles irmãos, e ele diz assim: esses meus irmãos, se fosse possível, eles teriam tirado os próprios olhos para me dar. Ele estava tendo um problema de visão. Arrancar os próprios olhos para me favorecer. A aflição pode ser permissão de Deus para nos manter um pouco mais humildes. Quando eu chego em Hebreus, no capítulo 12, eu aprendo que esta aflição pode ser uma punição de Deus, uma disciplina de Deus, uma maneira de Deus te chamar a atenção. Ele vai ter que te punir. Ei, filho, você precisa passar por essa disciplina. Eu vou te punir, eu te amo, por isso eu vou te punir. Mostrando e dando para mim e para você uma prova de que Ele nos ama tanto que Ele não nos solta. Ele traz uma punição por causa do nível do amor dele para nós. E a corrigenda precisa ser aplicada para mostrar o tamanho do amor dele, demonstrando que pais e filhos precisam se amar. E nesse tamanho de amor aparece o tamanho da disciplina, da punição, do castigo, que é o amor dele, para não deixar no mundo de aflições aqueles que não têm remédio. Para cuidar das aflições. Dá um tapinha no ombro de quem está ao teu lado e diga assim: como é que Deus quer te treinar? Você aceita Ele te treinar ou não? No treinamento,
precisa ter disciplina. O diretor do nosso seminário em Goiás, eu voltei lá para a década de 60, viu? Eu estava no internato de Pedra de Guaratiba, mas o internato de Goiás e o internato de Recife. Aí chega a notícia do diretor do seminário de Goiás, chamou os alunos. Aqui em Pedra de Guaratiba, o dia de tarefas diária era quarta-feira. Lá, não lembro qual era o dia. Pegou uma treina, chamou um grupo de alunos e falou: olha, eu quero que abra um buraco, determinou o lugar, faça um buraco aqui, deu as medidas, um buraco grande. E eles falaram: não, diretor, mas a gente não dá conta de fazer isso tudo hoje, não tem problema. Semana que vem vocês fazem mais um pouco, na outra faz mais um pouco. Quando estiver pronto, vocês me chamam. Deu as medidas, fica com a treina, com a fita métrica. Quando terminaram, Vera, chamaram ele: diretor, terminamos, vamos lá para conferir. Confere aí, altura, largura, tá. Eles conferiram, tá certinho, foi isso mesmo que eu pedi. Agora pega aqui a enxada, pega a pá e pode tampar de novo. Um olhou para o outro. Se fosse você, se fosse você, o que você responderia para o diretor? Diria, ou para o outro? Né? Fosse você, Adam, Ricardo, irmã Fátima. Se for Iraci, não, Iraci o temperamento é mais quem. Iraci, sua Elisinha devia estar nesse time, por causa do temperamento. Se quiser, eu dou uma aula de temperamentos. No outro, hoje não, que vai acabar o tempo. Por causa do temperamento. Ficamos quase um mês para abrir esse buraco, agora ele manda jogar toda a terra dentro. Eu ia perguntar a Zé Maria, mas vou perguntar um mais novo que ele. O que o diretor queria com aqueles alunos? Ele não sabe. Você imagina o que ele queria com aqueles alunos? Também não sabe. Você imagina? Disciplina. Você imagina o que ele queria com aqueles alunos? Obediência. Bianca. Vera, você queria estar nesse time? Eu coloquei duas ali. Você queria estar nesse time? Dos alunos ali? Vera, você não ia jantar aquele dia. O sangue está fervendo na veia. Por causa da disciplina, do ensinamento que aquele grupo precisava ter. Eu e você precisamos de disciplina e ele sabe como disciplinar.
Por isso, Hebreus 12, no versículo 6 e 7, fala dessa disciplina punitiva do pai para com os filhos, que precisam serem treinados, disciplinados. Ali era a formação de pastores. Como é que pastores iam enfrentar nas igrejas, no campo, gente como eles? Se eles não aprendessem a lidar com situações semelhantes. A obra é dele. Nós somos aqueles que ele chama. Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Tem um resultado no mundo. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Voltei a ler o verso 20 e o 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O diretor fez isso, não fique zangado, chateado. Não, tenha paz. Foi Deus que fez, foi Deus que determinou, Ele está no controle, tenha paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na obra de Deus, reconheça que a dele a obra não é sua, não é minha. A diretriz é dele, a disciplina é dele, a glória é dele e a paz é dele. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: com tudo isso, Deus quer que vocês sejam obreiros aprovados. Que não seja uma vergonha na sociedade. Cure a sua fronte. Dei uma tarefa para você orar por um irmão ou uma irmã que está perto de você, e agora por você mesmo. Espírito Santo, enche a minha vida para que eu reconheça que não sou de mim mesmo, mas que eu pertenço ao Senhor. E que se Ele é Senhor, Ele tem a autoridade de fazer o que Ele entende que precisa ser feito da minha vida, no meu dia a dia, de tudo aquilo que eu digo que tenho, que vai o meu nome, que sou eu. Espírito Santo, me ajude. Eu preciso disso. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.